Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viés Arquitetônico. Meu nome é Pedro Deodato, então prepara seu café que hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Então a ideia para esse vídeo, ela veio quando eu estava lendo esse livro, Arquitetura Popular Brasileira, do autor Gunther Weimer. Na verdade a pronúncia correta é Gunther Weimer. Ele é um livro muito interessante, pois esse livro ele traz uma crítica sobre o que de fato é e não é arquitetura. O autor fala que a arquitetura ela é parte da nossa cultura, ou seja, é impossível separar, elas estão intrinsecamente ligadas. Então é impossível você estudar arquitetura sem entender a cultura do local. Então esse livro ele fala muito sobre a origem da cultura brasileira, ele fala sobre os indígenas, os africanos e os europeus e como tudo isso se misturou dentro da cultura brasileira. E tem uma parte do livro que ele fala que a arquitetura popular brasileira ela não faz parte do imaginário dos arquitetos. E a gente vai entender o porquê. Ele utiliza um termo chamado de arquitetura erudita quando ele vai se referir às obras que vêm ao imaginário comum das pessoas quando se pensa a palavra arquitetura. Quando me pedem um prédio público, por exemplo, como eu fiz agora 3 em Brasília, eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa. Eu sei que os mais pobres não vão sofrer nada, né? Mas eles podem parar e ter um momento assim de prazer, de surpresa, ver uma coisa nova. Que é o lado assim que a arquitetura pode ser útil. O resto, quando ela tiver um programa humano, social, uma coisa toda, aí ela vai cumprir o seu destino. Por enquanto, só usa a arquitetura quem tem dinheiro, os outros estão fodidos aí nas favelas. Então, muitas vezes nós temos uma pré-definição do que é arquitetura. Seria arquitetura realmente só para quem tem dinheiro? A arquitetura, ela é um luxo? Eu acredito que não. Principalmente depois de ler esse livro. Acho que não se pode classificar e dizer que isso é arquitetura e que isso não é arquitetura. Para ser arquitetura, não é que você precisa ter um bom projeto, alguém que pensou e desenhou toda aquela estrutura que aquilo se torna arquitetura. Pois a arquitetura ela não se resume a obras monumentais. Na verdade, a arquitetura está presente no nosso dia a dia. E existem muitas arquiteturas que estão espalhadas aí pelo Brasil adentro. As mais simples moradias, as favelas, as casas de moradas do interior, todas elas fazem parte da cultura e por sua vez da arquitetura popular brasileira. Então o livro fala sobre não definir o que é arquitetura com base na arquitetura erudita que a gente pensa. No entanto, eu entendo um pouco o ponto do Niemeyer quando ele fala que a arquitetura que fica é a arquitetura monumental, aquela que faz você admirar. Por exemplo, dos egípcios nós temos as pirâmides do Egito, que permanecem até hoje. Nós temos as catedrais góticas espalhadas por todo o mundo, que são o que chamam muita atenção e por isso elas se mantêm como obras que são estudadas até hoje. Entretanto, eu me lembrei de uma frase de um professor me disse durante uma aula que a arquitetura ela é a moldura da vida, como se a vida fosse um quadro e a arquitetura fosse aquilo que a engloba, aquilo que lhe dá suporte. Mas no entanto, a verdadeira arte é a vida em si. Então as construções populares no Brasil elas fazem parte da cultura e da forma da vida das pessoas. Uma das coisas que eu mais achei interessante foi quando o autor do livro ele pegou e buscou referências. Por exemplo, ele fala das moradas da Caatinga, que é um bioma brasileiro que está muito presente no Nordeste. E ele relaciona essas formas de construção com as mais diversas técnicas africanas, de umas aldeias chamadas de Gaguelas e os Muximbas, que são do Planalto da Yuya. Eu espero estar falando isso certo. Então a arquitetura ela não se resume a grandes obras ou obras esteticamente bonitas. Eu entendo quando dizem sobre as favelas, as comunidades que são casas autoconstruídas, que nos casos os próprios moradores que as constroem pela falta de recursos e contratar alguém especializado. Afinal, a faculdade de arquitetura ela leva 5 anos. Além disso, você tem que ter um computador muito bom, ou seja, você já tem que ter um gasto sobre isso. E além do mais, você tem que ter algumas licenças de software. Ok, talvez não sejam algumas, mas tem uma solução muito boa para isso. Você pode craquear, você pode trabalhar muito e aí poder pagar os softwares. Entre esses e outros motivos é o que torna o serviço de arquitetura acaba sendo mais acessível a somente a classes sociais que tenham mais poder financeiro. Então, pensando nisso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele propõe que as famílias de baixa renda possam ter assistência grátis de arquitetos. É importante falar também que 85% das construções do Brasil ainda são informais. Isso quer dizer que elas não têm nenhum auxílio nem de arquitetos nem de engenheiro. Então a arquitetura popular acaba sendo muito um nicho de mercado muito pouco explorado. Mas nesse vídeo eu vou falar de projetos e da incrível capacidade que eles tiveram em desenvolver uma arquitetura de baixo custo, mas com excelente estética e boa qualidade. E eu vou confirmar que estética não torna um projeto essencialmente bom, mas a boa qualidade de um projeto é se ele proporciona ou não uma boa qualidade de vida. Esse projeto que eu estou mostrando agora ele é muito interessante de ser analisado pelos seguintes motivos. A forma como o escritório Terra e Tuma, arquitetos associados, eles lidaram com a necessidade do cliente de poder construir sendo uma casa de baixo custo
e ela precisava ser feita rápida por causa que a cliente ela estava pagando aluguel. Ou seja, tudo foi muito complicado e tudo foi muito bem orquestrado pelo escritório. Além disso, tinha um orçamento muito limitado. Então os materiais e os métodos construtivos eles foram selecionados para diminuir os gastos da obra. E, no entanto, isso ainda criou uma estética interessante para o espaço. Então essa obra ela mostra que a arquitetura deve e ela pode atingir classes sociais menos favorecidas por meio desses projetos de qualidade. Então tem um link que eu estou deixando aqui na descrição com 15 projetos incríveis, mas que tiveram orçamentos muito baixos, semelhantes a esse. Então vai lá e dá uma olhada depois do vídeo. Mas você deve estar pensando, para eu ser um arquiteto reconhecido, eu tenho que projetar arranha-céus, projetar novas cidades, novas coisas grandes e todas essas coisas megalomaníacas. Mas na verdade, esses projetos que eu falei há pouco, eles provam exatamente o contrário. Para você ser reconhecido na arquitetura, basta que você faça seus projetos com qualidade e dessa forma eles vão ser reconhecidos no mundo todo. Então você diz que é impossível atingir um efeito plástico, fazer uma arquitetura um pouco mais escultórea com pouco orçamento. Então em parte é verdade, você não vai conseguir produzir prédios como da Zaha Hadid se você não tiver os clientes ou não tiver num ambiente como Dubai, por exemplo. Você não pode pegar essas coisas daquela realidade e tentar adaptar para realidades diferentes. Entretanto, vale mencionar o arquiteto Solano Bernitz. Ele reinventou a forma de se utilizar tijolos maciços em suas obras e ele criou espaços estéticos formais que foram muito interessantes. Então isso tudo ele fez pensando e gastando o menos possível. Como fala no livro dele, ele passava mais tempo no Excel projetando, não no Excel, mas ele passava mais tempo no Excel calculando as suas obras do que propriamente desenhando elas. E um exemplo disso foi o Centro Cultural da Telecom, que foi um projeto que os próprios tijolos eles foram doados. Isso tudo, com base nessa nova técnica, ajudou a criar um estilo único para a obra e o fez ser reconhecido internacionalmente por isso. Outro exemplo absurdamente bom é o arquiteto Francis Kéré, na verdade se pronuncia Francis Kéré. Ele ficou conhecido pelas suas excelentes obras na África, que além de um apuro estético, ela se inseria na realidade local e era construída a partir disso. Ele reinterpretava as técnicas de construção local, mas eu não vou me estender tanto falando sobre ele, porque o episódio número 12 da série que eu falo sobre arquitetos, sobre a forma como que eles projetam, vai ser sobre ele. Então fica aí no aguardo. Agora eu vou falar uma frase do arquiteto Solano Bernitz, que é a seguinte: a crise que vivemos hoje, ela é falta de imaginação. Então também parte de nós, arquitetos, encontrar novas formas de proporcionar qualidade de vida, buscar novas soluções, também novas interpretações de materiais e buscar cada vez mais soluções. A arquitetura ela não é um luxo, mas ela é algo que deve proporcionar e permitir que a vida aconteça. Então, gente, o arquiteto Gunther Weimer vai vir fazer um aviso aqui no vídeo. Vem, chega aí. Então ele mandou avisar que se você ainda não conhece a nossa página no Facebook, no estado, vai lá, porque eu posto muita eu tenho coisa o prazer de legal, apresentar aqui, ele pode e acaba falar sendo um muito pouco mais dos spoilers assim do que vão vir nos próximos vídeos. E também serve pra gente manter uma comunicação, que vocês possam comentar e dizer também o que estão achando, uma comunicação mais direta. Então se você é uma das 7 bilhões de pessoas que não está inscrito nesse canal, não perde mais tempo, se inscreve aqui no canal e compartilha pra quem você acha que vai gostar ou que é interessante. E eu queria muito agradecer pelos 300 inscritos no canal que a gente atingiu. Na verdade, quando eu tô gravando tá em 299, mas eu tô botando fé que alguém vai se inscrever. Ah, e um aviso importante: o próximo vídeo é sobre